Olá, eu me chamo Roberto Tadeu e sejam bem-vindos ao meu canal Curiosidades do Mundo. Diversas religiões e mitologias descrevem anjos como Azael, que tem como função destruir os mortais ou guiar os falecidos após a morte. Por Adelina Lima. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Um anjo da morte, segundo a tradição cristã, é um anjo que foi expulso do paraíso. No entanto, seu significado varia entre as culturas. Em muitas religiões em todo o mundo, os anjos são considerados seres espirituais que atuam como intermediários entre Deus e os humanos. Desse modo, como mensageiros de Deus, os anjos podem desempenhar diferentes funções. Assim, sua principal tarefa pode ser ensinar, dirigir ou informar as pessoas sobre seu destino. Os anjos também podem agir para proteger ou ajudar as pessoas. O que é um anjo da morte? A palavra anjo vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Nas religiões ocidentais, a palavra geralmente descreve um ser gentil ou benevolente. No entanto, na maioria das religiões, a linha que separa os anjos bons dos anjos maus nem sempre é tão clara. Continua após a publicidade. Um anjo pode agir com benevolência sob certa circunstância, mas com más intenções sob outra. Além disso, nas religiões baseadas na revelação, a comunicação da verdade ou vontade divina para com a humanidade, o papel dos anjos se desenvolve com muito mais detalhes. Veja os principais anjos da morte que se tem relatos, a seguir. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. 1. Azael. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Apesar de ser um anjo menos conhecido, Azael é uma figura importante dentro de várias religiões importantes, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele é um arcanjo no céu, semelhante a Gabriel e Samael, mas exerce um poder assustador. Com efeito, o anjo da morte ou destruição é comandado pelo próprio Deus para erradicar e renovar toda a vida. Continua após a publicidade. Embora seja dito que ele é um ser de luz, Azael tem um lado negro horrível. Semelhante ao anjo caído Abaddon, Azael tem a tarefa de cumprir a vontade de Deus, seja coletar as almas dos que partiram ou aplicar punições aos pecadores. Independentemente do caos que ele possa causar, Azael coloca sua lealdade a Deus acima de tudo. 2. Abaddon. No livro do Apocalipse do Novo Testamento, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei de um exército de gafanhotos. Seu nome é transcrito pela primeira vez em grego. Continua após a publicidade. 3. Mal-Akamavet. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Mal-Akamavet é o anjo destruidor ou o anjo da morte na Bíblia hebraica. Segundo o Talmud, ele é uma entidade enviada por Yahvé em várias ocasiões para matar os inimigos dos israelitas. No livro de Samuel, ele mata os habitantes de Jerusalém. Já, em Crônicas, o mesmo anjo do Senhor é visto por Davi em pé entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. 4. Yama. Continua após a publicidade. Yama ou Yamarja é um deus da morte, da direção sul e do submundo, pertencente a uma das primeiras divindades hindus rigvédicas. Em sânscrito, seu nome pode ser interpretado como o gêmeo. Além disso, no Zendavesta do zoroastrismo, seu nome mais comum é Ima. 5. Samael. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Continua após a publicidade. Samael, ou cegueira de Deus, é um arcanjo importante na tradição talmúdica e pós-talmúdica, uma figura que é acusadora, sedutora e destruidora e tem sido considerada como bom e mal. Além disso, os escritos rabínicos descrevem Samael como o anjo da guarda de Esaú e patrono de Edom. Ademais, Samael também é tido como sinônimo de Lúcifer segundo a Bíblia. Continua após a publicidade. 6. Psicopompos. Os psicopompos são criaturas, espíritos, anjos ou divindades em muitas religiões, cuja função é escoltar as almas para a vida após a morte. Todavia, seu papel não é julgar o morto, mas simplesmente fornecer passagem segura. Aparecendo com frequência na arte funerária,
Os psicopompos foram retratados em diferentes épocas e em diferentes culturas como entidades antropomórficas: cavalos, veados, cães, coiotes, corvos, corujas, pardais e pombos. Desse modo, quando vistos como pássaros, costumam ser vistos em grandes massas, esperando do lado de fora da casa dos moribundos. Continua após a publicidade. 7. Miguel. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Miguel é um arcanjo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Nas tradições católica romana, ortodoxa oriental, anglicana e luterana, ele tem nome de São Miguel Arcanjo ou apenas São Miguel. Por outro lado, nas tradições ortodoxa oriental e ortodoxa oriental, ele é chamado de Arcanjo Miguel, e é também um anjo da morte. 8. Monte. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Continua após a publicidade. Monte era o antigo deus cananeu da morte e do submundo. Com efeito, o povo de Ugarit, bem como os fenícios e hebreus do Antigo Testamento o adoravam como anjo da destruição. 9. Sariel. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. A tradição judaica diz que muitos anjos diferentes como Sariel e Jeremiel podem ajudar os moribundos a fazer a transição da vida na terra para a vida após a morte ou para a próxima vida. Aliás, o judaísmo tem muitos entendimentos variados sobre o que acontece após a morte, incluindo reencarnação. 10. O ceifador, figura da morte. 10 anjos da morte mais conhecidos na Bíblia e na mitologia. Continua após a publicidade. A personificação do anjo da morte como uma criatura maligna vestindo um capuz preto e carregando uma foice, o ceifador da cultura popular, originou-se em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, ou seja, a peste negra. No século XIV, a peste devastou o mundo, matando pelo menos 25 milhões de pessoas, embora algumas estimativas apontem esse total para perto de 75 milhões de pessoas. Nessa época, as pessoas sentiam que a morte estava literalmente caminhando entre elas, então a personificação da morte era inevitável. Com efeito, o aspecto físico desse anjo da morte é inconfundível. Ele usa uma grande capa preta, tem rosto e mãos esqueléticas, olhos brilhantes e segura uma foice ou longo bastão com uma lâmina curva no topo.